E eu começo, como já disse, falando de compliance com CIE, oportunidade de trabalho. Por acaso, talvez você já tenha até ouvido falar sobre esse termo, compliance. É uma palavra da língua inglesa, um substantivo que tem origem no verbo to comply with, que significa agir de acordo com uma regra. O programa de compliance existe para que uma empresa crie mecanismos capazes de evitar prática de atos ilícitos. E a nossa equipe foi conversar com a advogada Juliana Daniel para entender um pouco mais sobre esse mercado. E eu já te adianto que daqui a pouquinho a gente vai falar com um representante fantástico do CIE que entende desse assunto. Ele é o superintendente de comunicação jurídico do CIE, tá bom? Então segura aí, mas vamos primeiro para a palavra da advogada. Com os recentes escândalos de corrupção no país, o compliance tem sido um assunto cada vez mais debatido. A advogada especialista nesse setor, doutora Juliana Daniel, atua na área há mais de 7 anos e ressalta que essa prática é mais antiga do que parece. Eu tenho já, acho que uns 13 anos de formado, posso dizer que tranquilamente nos últimos 7 ou 8 anos eu tenho já trabalhado com compliance anticorrupção. Embora todo mundo fale nisso hoje em dia como se fosse um super assunto novo, na verdade não é tão novo, né? O combate à corrupção é algo que já vem há alguns anos e o que houve é uma intensificação desse combate por diversos motivos. Uma pressão legislativa, a própria pressão, momento histórico, uma pressão por transparência, né? Uma evolução legislativa. Embora se fale muito em corrupção, o compliance vai além disso, né? Então, mesmo quando você pensa em um ato de corrupção, na investigação de um ato de corrupção, ele é punível sobre as mais diferentes esferas jurídicas. Doutora Juliana explica como é a atuação do advogado na implementação do compliance. Tem uma fase preventiva, que é a fase voltada para a estruturação de programas de compliance, né? Análise de riscos dos nossos clientes, de acordo com o modelo de negócio que eles desenvolvem. Então, que é um negócio bem feito sob medida para aquele cliente, enfim. Nessa questão da prevenção de atos ilícitos, de eventos de corrupção e outros eventos também que possam ter implicações jurídicas relevantes para a empresa. E tem uma segunda esfera, que é uma esfera mais reativa, né? Que é a partir do momento em que a empresa identificou um ato de corrupção ou que saiu na mídia, né, o envolvimento da empresa em fraude à licitação ou em outras formas de corrupção propriamente dita, a empresa muitas vezes contrata o escritório para fazer uma investigação daqueles fatos que estão sendo imputados na mídia. O compliance tem ganhado cada vez mais espaço nas empresas. Segundo uma pesquisa realizada por uma consultoria de recrutamento de seleção, o advogado especializado em compliance é uma das profissões mais promissoras para 2019. Os escritórios de advocacia, em geral, têm buscado novos profissionais para essas áreas, que também têm competências variadas, que vão desde criminalistas a enfim, advogados que trabalham com fraudes corporativas em geral. E acho que por conta disso, dessa multidisciplinariedade, enfim, e por conta do momento histórico que a gente está vivendo, de um aumento muito expressivo das investigações propriamente dita, eu acho que tem crescido e a tendência é que tenha cada vez mais escritórios procurando por profissionais nessa área. Perfeito, obrigada Andressa, obrigada doutora Juliana. Apesar de ter sido falado bastante sobre corrupção, compliance tem a ver também com ética, então, como foi dito na matéria, oportunidades em outros segmentos, não só para os advogados inclusive. Por isso é que eu recebo agora ele que é superintendente de comunicação, jurídico e compliance do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola, doutor Ricardo Melantônio. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cláudia. Uma alegria tê-lo aqui com a gente, Muito obrigado, prazer Senta aqui é nosso. pertinho de mim. Esse assunto é muito interessante, é um assunto que a gente precisa entender mesmo, né? É um assunto bastante complexo, ao mesmo tempo muito simples. Por quê?
Porque, na verdade, hoje, compliance é a ética no mundo, ética no Brasil, né? Nós tivemos aí desde os escândalos financeiros nos Estados Unidos da década de 70 e 80, e no Brasil o compliance ganhou impulso em função da Operação Lava Jato e a criação da Lei 12.846 de 2013, que deu impulso aos programas de compliance das empresas, que nada mais é do que a conduta ética de colaboradores, empresas e organizações no país. O bom da gente ter tudo isso acontecendo agora é que abre uma oportunidade, uma possibilidade de emprego dentro de uma área que não existia antes, aqui no Brasil, né? Não existia, é muito recente. Se a gente falar 5, 7, 10 anos, é bastante recente. Então, a área de compliance hoje no mercado de trabalho é uma área muito procurada, né? Nós temos aí uma área que acabou desenvolvendo rapidamente no Brasil. Nós temos profissionais, escritórios e empresas com melhor que a do mundo, né, em termos de expertise técnica. Agora, o CIE que tem aí como missão olhar essa turma que está em desenvolvimento, né? O jovem aprendiz, o adolescente, o estagiário, porque está fazendo uma universidade, procura esses jovens de que área? Eles estão estudando qual curso? Necessariamente direito? Olha, basicamente o início foi direito, né? Os escritórios de advocacia foram que, na verdade, saíram na frente, né? Hoje nós temos estágios de compliance com estudantes de direito, mas também já começa, de um tempo para cá, a aparecerem outras atividades profissionais de cursos, como engenharia, administração e também economia. Tá. E tem oportunidade já? O mercado já tem pedido, por exemplo, para o CIE estudante nessas áreas? Tem. Para compliance? O mercado já pede estagiários de compliance, ou seja, eles vão começar a ter atividade em departamentos de compliance ou departamentos jurídicos e compliance juntos, né? Para eles começam, na verdade, a formar novos talentos, novas gerações de profissionais de compliance no Brasil. E o que esse estudante precisa ter? Esse estudante precisa ser proativo, ter realmente uma identificação cultural bastante grande, ele precisa ter uma pessoa versada não só na área jurídica, mas também conhecer de economia, de política, de administração pública, né? Ele tem que ser multidisciplinar para ter conhecimento e dominar a área de compliance. Perfeito. Bom, e aí precisa estar cadastrado no CIE, né? Que eu acho Esse que é o primeiro passo, Cláudia, esse sem aí. E olha, gente, CIE faz um trabalho realmente muito bonito. A gente está tendo o privilégio de receber o CIE semanalmente aqui. E eu fico impressionada com o retorno também que a gente tem dos nossos telespectadores que já estão cadastrados e alguns já conseguiram o seu trabalho como aprendiz ou como estagiário, né? E eu gosto sempre de lembrar, o estagiário não tem idade limite. Voltou para a universidade, ele pode ser um estagiário? Pode ser estagiário. Nós temos, inclusive, no CIE, estagiários acima dos 40 anos, né? Na verdade, é assim, basta ter um ensino universitário que ele pode nos dar uma restrição de faixa etária. Diferente do aprendiz, que pega a faixa etária de 14 a 24 anos, mais do ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho para o compliance. É uma área bem remunerada? Olha, hoje a gente fala em desemprego no Brasil, mas essa é uma área que, na verdade, existe uma procura muito intensa de profissionais no mercado e isso faz com que a faixa salarial suba, né? Porque a questão da lei da oferta e da procura no mercado de trabalho. Então, existem profissionais muito habilitados. O Brasil está hoje num patamar, em termos de qualificação profissional, muito bom, comparável a qualquer país de primeiro mundo, né? Então, é lógico que é uma procura intensa e os profissionais hoje estão aí ocupando os espaços nas empresas e organizações brasileiras. Ah, joia. Ricardo, você já falou um pouquinho das áreas que esse estudante pode fazer parte, né, para se candidatar a um estágio em compliance. Na verdade, primeiro seria direito, economia, administração. Engenharia. Mas de que forma o estudante pode incrementar o currículo, se ele estiver dentro daquelas habilidades que já foram ditas aqui, da proatividade e tudo, para que ele seja um bom candidato para uma vaga na área de compliance? Olha, evidentemente que a língua inglesa é fundamental, porque como se trata de uma área internacional, veio de fora para cá, a nomenclatura, enfim, é importante ter também acompanhamento da legislação em outros países do mundo, né? Então, a língua inglesa é um dos pré-requisitos necessários, né? Outras questões importantes. O estagiário, ele tem que ter um aprimoramento cultural permanente, né? E, além disso, eu sempre falo, a comunicação oral e escrita é fundamental para qualquer atividade profissional do Brasil. E o estagiário, por ser no ensino universitário e ser o profissional do amanhã, quanto antes ele se aprimorar, seria importante, porque ele vai demonstrar às empresas que o contratam
uma eventual efetivação no final do seu contrato de estágio. Perfeito. A nossa geração tem muita dificuldade de entender o aprimoramento cultural dessa geração mais nova, que são os millennials, é isso? Exatamente. Porque eles vivem o tempo todo conectados, né? E eles estão ali no WhatsApp, eles ficam olhando o Instagram e a gente fica achando que isso não vai levar ninguém a nada. Mas essa não é necessariamente uma verdade. Dá para ter um aprimoramento cultural usando rede social? Sem dúvida. A rede social, ela veio para ficar, né? É uma grande ferramenta, um grande instrumento, né? E muito pelo contrário, os jovens oxigenam as empresas, né? Nós temos estruturas existentes das empresas, então o jovem ele vai trazer com essas novas noções, novas informações, vai exatamente trazer novas ideias e sim, propor inclusive soluções e projetos na área de compliance. Acho muito importante ter essa, na verdade, essa mistura da experiência com a jovialidade. Ele precisa, eu estou entendendo que o jovem que vai trabalhar na área de compliance, ele precisa ter jogo de cintura também, né? Ele precisa ter ideias para que, de repente, até uma conciliação seja feita num caso mais complicado. Olha, ele tem que ter, o profissional de compliance estudante, as seguintes habilidades: jogo de cintura, em português claro, jogo de cintura, habilidades e técnicas como vai fazer uma mediação, uma conciliação, uma averiguação, uma investigação. Então, na verdade, ele tem que ter uma pessoa muito tranquila, muito discreta, serena e, na verdade, que não divulguem fatos que, na verdade, podem prejudicar pessoas ou a própria empresa em que ele está atuando. Existe possibilidade na área de compliance em cidades menores? A gente está em São Paulo, é uma grande cidade. Eu fico pensando assim, existem empresas em outras cidades. Existe já essa necessidade? Existe necessidade. Na verdade, está se disseminando por empresas grandes, de médio porte e também empresas pequenas, mas que têm uma atividade econômica muito forte, por exemplo, em procedimentos licitatórios. Então, independente do porte da cidade, capital ou cidade de grande porte, médio porte, existe também a necessidade dessas mesmas cidades pequenas, mas tem uma indústria, tem uma atividade comercial bastante forte. Perfeito. Primeira pergunta, meu filho está fazendo TI em São José do Rio Preto, pode se cadastrar para conseguir um estágio em empresas? Ele está no primeiro período, vocês indicam para as empresas? É a Nilma quem pergunta. Olha, Nilma, excelente questão, porque hoje segurança de informação também é compliance. Então, a área de tecnologia de informação está muito aquecida no mercado. Então, faça o cadastro no CIE, que você vai ter uma grande oportunidade de realizar não só o seu sonho, como do seu filho também. Segurança da informação é vital para a área de compliance. Na hora que ele está preenchendo ou vai cadastrar o currículo dele, ele pode colocar que ele tem interesse nessa área especificamente? Olha, tem o perfil do curso dele e ele pode eventualmente nas observações colocar o que ele mais está inclinado, né? A descobrir um mercado novo ou eventualmente que ele tem algum tipo de conhecimento e deseja expandir esse tipo de conhecimento. Joia. A Iraci Dutra, ela é de Belo Horizonte. Boa tarde, qual curso eu faço para atuar nessa área de compliance? Olha, basicamente, no Brasil, o curso de Direito foi que iniciou na área de compliance. Então, hoje, você tem as áreas jurídica e compliance atreladas. Mas já está começando, na verdade, a ter um desmembramento da área de compliance independente da área jurídica. Então, o curso inicialmente, porque como compliance você tem que conhecer legislação, normas, regulamentos, o curso de Direito ajuda sobremaneira. Mas hoje, na verdade, há outras áreas, como eu mencionei anteriormente, economia, administração e engenharia, também é uma grande oportunidade para que isso ocorra. Eu fico imaginando que um funcionário dedicado que conhece bem a empresa é um ótimo candidato para atuar na área de compliance, né? Sem dúvida, porque ele conhece normas, procedimentos, os colaboradores e a estrutura e organização da empresa. Então, isso é um passo muito grande à frente de que ele tem uma possibilidade de ter conhecimento, em termos de experiência, mas ele vai adquirir depois através do curso que ele escolher. Tá joia. Próxima pergunta. Bom dia, sou o Rafael. Gostaria de saber a partir de qual semestre um acadêmico de Direito pode pleitear uma vaga? Olha, Rafael, o curso de Direito são 5 anos e você pode pleitear uma vaga de estágio desde o primeiro ano. A única restrição que a lei de estágio coloca que, na verdade, na mesma empresa, na mesma organização, você pode ficar 2 anos. Então, você pode ficar 2 anos numa empresa e depois ir para outra, fazer igual período de 2 anos também. Perfeito. Ana Rosa, ela gostaria de saber se é interessante um estagiário fazer um período de apenas um semestre em uma empresa ou se isso deixa o currículo negativo. Acho que ela quis dizer como um ponto ruim de ficar
apenas 6 meses. Como se fosse uma rotatividade. O ideal é permanecer pelo menos 2 anos na organização, na empresa, porque você vai dar continuidade a isso. Talvez um semestre seja um prazo muito curto para ela ter um início e final da experiência que ela tem no estágio. Até para a empresa poder dar um feedback para que ela vá para outra empresa posteriormente, né? Eu acho até que os 2 anos que ela tem vai ser um passo muito positivo para ela ir para outra empresa com já uma experiência de 2 anos no estágio anterior. Porque essa avaliação futura vai ser bem importante. Então, acho que é bom pensar e segurar um pouco aí onde você está, né? E a gente sempre vai aprendendo. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Ela diz o seguinte: olá, boa tarde. Eu tenho 20 anos e estou fazendo meu primeiro estágio. Para ser sincera, não estou gostando nada. É um corta-papel e pega impressão que já não aguento mais. Quero ir embora. Devo ficar? Olha, Ana, mude enquanto é tempo, né? Eu acho importante. O tempo é matéria-prima da vida. Então, não perca tempo. Se eventualmente seu estágio não está, na verdade, ou você fala com, na verdade, o dono da empresa, o gerente de recursos humanos, né? Mas tente mudar enquanto é tempo, até porque você precisa se aprimorar durante o período do curso universitário. Isso não vai ser ruim? Não, ela não pode ser ruim. É ruim o estágio que ela está realizando dessa forma hoje. É um desvirtuamento do estágio. Né? Mas ela pode, na verdade, ou mudar de área ou na pior das hipóteses, ir para outro estágio, outra empresa. Tá. E aí os recrutadores, eles veem, por exemplo, uma crítica a um estágio anterior de forma positiva? Um estagiário pode falar assim: olha, eu saí porque eu não gostava, eu não tinha oportunidade de aprendizado onde eu estava, eu fazia um trabalho que era totalmente irrelevante, ou isso é mal visto? Não, isso é bem visto. Isso é uma atitude de proatividade. Exatamente, ele não está acomodado. Ele, na verdade, está buscando um outro patamar de estágio. Isso é extremamente positivo no mercado de trabalho. Significa que ele vai ser um profissional extremamente positivo e atento a qualquer tipo de mudança. E não se acomoda em qualquer situação. Perfeito. Eu não posso perder a oportunidade de estar aqui do lado do Ricardo, que tem todas as informações que a gente precisa em relação ao estágio, oportunidade de primeiro emprego, oportunidade para os jovens que estão na universidade, para te perguntar assim, o que você acha que falta hoje no jovem? O que a gente pode dizer para eles para agregar valor, para que eles consigam crescer na vida profissional, né, que é o sonho de todo mundo? Olha, em primeiro lugar, nunca, na verdade, esquecer que o sonho pode ser realizado. Nós tivemos recentemente a Feira de Estudante em maio, foram 46 mil estudantes, onde você, apesar que a gente tenha uma crise no desemprego, você nunca saiba que, na verdade, você nunca pode desistir, né? Esse é o primeiro passo. Você persista, insista e vai alcançar o seu objetivo. Agora, o estudante, hoje ele tem uma quantidade de informações, Cláudia, muito grande do que nós tínhamos há muitos anos atrás. Então, as redes sociais incorporam novos conceitos, novas informações. Então, é importante que hoje ele tenha, na verdade, um sentido de proatividade na sua expectativa, não do curso, como também da futura profissão que ele vai agarrar. Tem alguma área em maior ascensão, além do compliance? Olha, o CIE hoje tem no Brasil mais de 50 mil estagiários de direito. O curso de direito tem 1.300 faculdades existentes no Brasil, mas ainda é um curso que desperta interesse. Pedagogia ainda é um curso tradicional, mas que tem bastante interesse. Engenharia, administração de empresas e ciências contábeis. Ciências contábeis é um curso que teve uma revalorização no mercado de trabalho, né? Aquele conceito do antigo contador, hoje, na verdade, existe o conceito moderno do profissional da contabilidade. Então, são áreas, na verdade, engenharia de produção, administração de empresas, economia, letras também, em função da formação dos nossos professores, né? Então, nós temos aí várias áreas que, na verdade, são importantes para a formação do profissional. E olha, eu vou falar mais uma vez, eu tiro o chapéu para o trabalho do CIE, é uma ONG, tem gente que pensa que é uma empresa do governo, Verdade. Mas não. Eles abraçam essa missão com o propósito de ter aí uma juventude empregada e um Brasil cada vez melhor. Vocês estão de parabéns, trabalho lindo e sério que vocês fazem. Obrigado. O CIE, na verdade, é uma grande agenda positiva para o Brasil, é uma agenda do bem, né? Para, na verdade, realizar os sonhos dos estudantes e também viabilizar o país de um sentido muito positivo. Ou seja, não só uma grande nação,
mas sim um grande país. Conta com a Rede Vida, porque a gente abraça Obrigado, essa causa Cláudia. também. E olha, se você ainda não falou para os seus filhos, ou você que é jovem, ou você que é estudante de universidade, ainda não fez o seu cadastro no CIE, entra no site, mas entra já, www.ciee.org.br. Está no Facebook como oficial.ciee, no Instagram também. O Twitter é CIE_oficial1. Tem um canal no YouTube Oficial CIE. E aí, gente, a rede social profissional, que é o LinkedIn, Centro de Integração Empresa Escola, tracinho CIE. E o telefone para quem precisa, 3003-2433. Não perca essa grande oportunidade, uma empresa que cuida de você. Obrigada, Ricardo, e até a próxima. Obrigado, Parabéns Cláudia. mais uma vez Muito pelo obrigado. trabalho, tá bom? Obrigado. A gente segue.